Olá, alunos do curso de Administração, modalidade EAD da Universidade Estadual de Maringá. Aqui é o tutor Francisco, mais uma vez desenvolvendo atividades da disciplina Informática Básica da unidade 3, Planilha Eletrônicas Aplicações. Agora, no módulo 2 dessa unidade, nós temos no slide 16, o último slide, pesquisa e reflexão. Nós temos ali então dois exercícios, duas atividades. Vamos desenvolver a atividade 1. Simule um jogo de moeda, cara e coroa. Simule 100 lançamentos da moeda e conte quantas vezes ocorreu cara ou coroa. Faça isto para uma moeda não viciada e depois repita para uma moeda viciada. Recorrendo então ao Microsoft Excel, eu já montei aqui. Da mesma forma como nós vimos no exercício da simulação dos dados, viciado e não viciado. Então, para quem está vindo a este exercício, eu peço que primeiro veja a atividade também que está disponível no YouTube de lançamento dos dados. Então, da mesma forma, eu simulei aqui em uma tabela com 100 linhas, 100 sorteios de 1 a 100. Contido aqui, perdão, contido aqui na tabela de B2 até E102. Então, na primeira coluna, identifica qual é o lance. Na segunda coluna, o lance aleatório, que usamos a função aleatório, conforme já demonstrado. E na coluna D, nós então vamos identificar a face da moeda não viciada. Ok. Para essa simulação número 1, jogo de uma moeda não viciada, nós temos uma moeda comum que, se eu jogar, ela terá duas opções, cara ou coroa. Opção 1 e opção 2. Então, as chances são metade, de 0 a 1,5 para cara e de 1,5 a 2,5 para coroa, ou vice-versa, de 0 a 1,5 para coroa e de 1,5 a 2,5 para cara. Importante entender que as chances de cair cara ou coroa são 50%. Temos duas oportunidades somente, diferente de um dado que tem 6 fases. Então, 6 oportunidades. Então, usando da mesma forma a função C, nós vamos testar somente para essas duas opções. Então, eu tenho aqui praticamente eu tenho o argumento, né, o teste lógico, e um valor se verdadeiro e um valor falso. Não há um terceiro valor. Então, eu posso testar. Se C3 for menor ou igual a 1,5, ele vai ser cara. Caso contrário, coroa. Poderia, da mesma forma, testar o contrário, se C3 for maior ou igual a 1,5, ou se C3 for menor ou igual a... Não, é só aí, só maior ou menor, porque eu tenho que distinguir, né? Se ele pode, sendo menor que 2 meios, ele pode ainda ser menor que o meio. Então, não valeria. São estas duas opções que eu tenho. Então, um valor verdadeiro, cara, um valor falso, coroa. Um pouco diferente do exercício anterior dos dados viciados ou não viciados. Ok? Feito isto, eu copiei esta função para as demais linhas desta. De posse desses resultados, elaborei uma outra tabela aqui de C10 a H13, onde traz os resultados obtidos, né? Na mesma forma que nós demonstramos no exercício anterior. Contamos, né, o conte C de D3 a D102, quando ele é igual a G11, que é aqui a opção cara, e depois quando ele é igual a coroa, né? E aí foi feita essa identificação e nós podemos perceber
inclusive no gráfico aqui traçado. Deixa só eu reservar aqui o cabeçalho da tela, rolar um pouquinho o gráfico, e nós vamos observar então que é quase igual às chances. O Excel vai fazer simulações em que não haverá muita alteração. Aqui já foi até grande, ó, 60% para a cara e 40% para a coroa. Mas as oportunidades são iguais. Foi uma questão aqui de sorte. Estou aplicando a tecla F9, apertando F9, né? E aí ele está atualizando os números aleatórios. E assim é classificado quando é cara e quando é coroa. Então este foi um sorteio de uma moeda não viciada. Eu tenho aqui a outra coluna que eu elaborei e vou rolar aqui e mostrar para vocês a simulação 2 do jogo de uma moeda viciada. O que seria uma moeda viciada? Eu posso pegar uma moeda, por exemplo, e colar fitas adesivas transparentes, né, na coroa, na face da coroa, de modo que ela fique mais pesada. Ou então esta moeda pode ser cunhada de forma que a coroa seja mais pesada. Evidentemente que a chance da parte mais pesada cair para baixo é maior. Então, nessa nossa simulação, a chance seria o dobro. Então, para a cara, tem duas chances, e para a coroa, só uma chance. Então, seria as três dividido em três partes, duas partes para a coroa, de 0 a 2 terços, e uma parte de 2 terços, de 0 a 2 terços para a cara, e uma parte de 2 terços a 3 terços para a coroa, ok? A partir daí, então, representamos numa função, na função C, que ficou da mesma forma. Basta eu medir o que está entre 2 terços, o que está abaixo de 2 terços ou acima de 2 terços. 1 terço para mim já não interessa, né? Eu poderia ter trabalhado o contrário, é claro, eu poderia ter escolhido 1 terço, né, para a cara ou para a coroa, e 2 terços e 3 terços para o outro lado da moeda. Aí a medição seria a mesma. Então o que eu testei? Se a célula C34, né, que está as células da coluna C, são maiores que 2 terços, então menores que 2 terços são cara. Se a resposta for falsa, aí será coroa. Eu não preciso testar novamente se C3 é maior que 2 terços ou menor que 3 terços. Não, porque como são dois resultados, um só vai diferenciar. Espero ter sido claro, né, no raciocínio. Então assim ficou composta a função. Feito isto, copiei e colei a função em todas as linhas da coluna da moeda viciada. Da mesma forma, eu montei uma tabela que vocês vão perceber, ela traz os dados da coluna E, é onde estão o sorteio da moeda viciada, no intervalo da linha 3 à linha 102, e ela testou para os valores cara e coroa contidos aqui nas células G38 e G39, né? E aí nós tivemos então esses resultados. Perceba que a lógica é que sempre cara tenha maior número de sorteios. E no gráfico que nós fizemos aqui para ilustrar, o gráfico de pizza, né, que foi inserido, conforme também já apresentado no exercício dos dados viciados e não viciados, sempre a cara vai ter chance maior. Por quê? Porque o intervalo é maior, de 0 a 2 terços. Então eu vou pressionar F9 para fazer diferentes sorteios dos números aleatórios, e vocês percebam
que sempre vai preponderar a parte azul, a parte de cara. Mesmo quando a coroa tenha mais sorte, ela sempre chega no máximo a 40 ou pouco mais, né? Numa extrema sorte, ela pode superar a cara, mas as chances de que a cara seja sempre maior, que a coroa seja um valor menor, são mais evidentes. Ok? Espero ter sido claro, ter contribuído para o entendimento de vocês dessa simulação. Vamos seguir, fechar o último exercício a seguir dessa disciplina, para depois já trabalharmos com os exercícios de pesquisa operacional. Um abraço a todos, estamos no fórum à disposição.